Se esse vídeo te encontrou, não foi por acaso. E o universo quer que nesse momento você descubra algo que você vem escondendo de você mesmo, de você mesma. Espíritos enfermos auxilium fert. Olá, meu lindo e minha linda, seja muito bem-vindo, bem-vinda aqui ao SOS Tarô. Eu me chamo Caio com K. É um prazer imenso ter você aqui comigo neste momento, pela primeira vez ou mais uma vez. Vamos ver o que a espiritualidade quer te dizer sobre aquilo que está oculto na sua vida. Antes, eu te convido a se inscrever aqui no canal e nos meus outros canais que estão aparecendo aí para ti, que é o Me Ajuda Tarô, onde eu posto leituras para os signos do zodíaco, o Endêmico, onde eu falo sobre livros e literatura, e aproveitando que estamos nesse assunto, na descrição também tem um link para você ir adquirir o meu primeiro livro, Ovelha Libertina. E ele está disponível tanto na versão digital quanto capa dura ou capa comum nas versões físicas. Se você quiser saber mais sobre ele antes de comprar, o que eu quis trazer, dessas páginas, tem um vídeo aqui no canal em uma das playlists. É só você ir aí na aba das playlists que você vai ver. Aí você assiste e vê se te agrada. Nesse momento na tela estão aparecendo 3 coisas. Elas representam as 3 opções disponíveis aqui. Você pode assistir mais de uma e ver qual ressoa com seu coração, ou ir diretamente para a que já te conectou de instantâneo. A minutagem está aí na descrição do vídeo. A primeira imagem é um colar vermelho. A segunda são 3 cruzes juntas. A terceira, uma lápide. Presta atenção nos detalhes. Não fique se perguntando tanto do porquê essa em específico está te chamando a atenção. Apenas permita que a sua intuição te leve até ela, até a certa. Opção de número 1, o colar vermelho. Começando com o tarô negro. Nele só tem os arcanos maiores. Eu vou pedir uma carta para a gente iniciar, tentando entender a energia principal da mensagem sobre o que você esconde até de si. Respira fundo, se acalma. Caíram 2, uma caiu no chão e a outra eu já virei aqui, eu já mostro, peraí. O diabo e a força. Muitos de vocês que escolheram o colar vermelho podem ter ficado em dúvida entre a segunda opção também, entre as 3 cruzes. Porque assim que eu vi essas cartas, me veio aquele dito popular: o diabo foge da cruz, né? Bom, aqui existe uma contenção muito grande de sombras. E essas sombras, elas não são vazias, muito pelo contrário. Dentro delas estão coisas, situações, vontades, desejos, hábitos e momentos de toda a sua vida até aqui que você vai colocando, e de uma maneira inconsciente ou consciente também, tá? Pode ser que em alguns momentos você faz isso por livre e espontânea vontade, em outros nem se dá conta, mas vai colocando essas situações nesses espaços de dentro de você, mais sombrios, como uma maneira de esquecimento. Você faz isso para esquecer. E é muito comum entre nós humanos que quando passamos por vivências desagradáveis,
até de uma maneira ancorada na sobrevivência, a mente faça esforços, busque maneiras de arquivar mesmo essas dificuldades. E aí, quando você vai para uma terapia, você começa a acessar essas sombras com a ajuda de um profissional, pois é ali, naquilo que foi renegado, que foi colocado embaixo do tapete, que tem também uma maior liberdade, uma maior autenticidade do ser. Há um convencimento de que o que te aconteceu não foi tão ruim assim. Até uma certa amortização, uma forma de amenizar coisas ruins que ou você fez ou fizeram para você também, momentos muito complicados e traumáticos que atravessaram o seu caminho, mas eles nunca vão desaparecer daí. Enquanto você tiver memória, você vai travar uma luta com esses momentos complicados da sua vida. Mas é como se a espiritualidade dissesse que não precisa ser uma luta. E que você não precisa fugir, que nem o diabo foge da cruz. Todos nós passamos pela Via Crucis. Todos nós enfrentamos momentos de muito peso, martírio e dor. Eu tô pegando aqui uma coisa que é muito comum na igreja evangélica, de negar a imagem crucificada de Cristo. Há esse embate com o catolicismo, onde os evangélicos dizem que os católicos adoram ídolos, se referindo aos santos, às imagens de Cristo, de Maria, enquanto que os católicos veem uma necessidade muito grande de relembrar cada momento de dor que Cristo viveu. E o uso imagético, ou seja, ter o crucifixo, ter as estátuas, é importante para ver essa comoção, para que os sentimentos sejam tocados ao ver o próprio Cristo crucificado na cruz, ensanguentado, machucado e sofrendo, para que se imagine com muita mais clareza esse momento sombrio que ele passou e que, de acordo com as Escrituras, ele passou por causa de nós. Então, tecnicamente é a nossa culpa, mas também é o ato de libertação da culpa. E eu acredito que nesse contexto da mensagem que as cartas já estão começando a te dizer, é que tal como a crucificação de Cristo e o percurso dele até este momento de clímax da grande dor, mas da grande libertação também, é algo que você pode tentar por anos e anos escapar, ignorar, amenizar, mas é só uma forma de impedir que isso te ajude. Porque quanto mais você foge, mais você ignora, mais você deixa essas situações que você viveu, as deixa parecidas com monstros, quando, na verdade, elas são as suas redenções. É por meio delas que você pode se tornar um ser humano melhor, entendendo por que aconteceu o que aconteceu entre você
E esses momentos de culpa, remorso, rancor, trauma, sempre é bom a gente contar com o auxílio de profissionais da saúde. Mas, se você não pode, não tem condições nesse momento, eu creio que não é impossível de, pouco a pouco, você, por meio da sua consciência aberta, de uma compreensão disponível, né? Ou seja, você está permitindo-se entender melhor tudo o que aconteceu, permitindo-se, vez ou outra, recapturar na memória aquelas cenas do seu passado. Vai haver aí uma, claro, de primeira, né, um baque. Nos primeiros momentos você é meio que parece que eu tô vivendo de novo tudo aquilo e me dói, eu sinto as mesmas sensações de antes e eu não quero. Os meus instintos me levam a mais uma vez deixar ali escondido. Só que é importante que você não acesse essas memórias para resolvê-las, mas para compreendê-las. É isso, essa é a chave. Compreendê-las. Por que aconteceu o que aconteceu? Qual o tamanho da minha culpa nisso tudo? Poderia ser diferente? Como? Por que não foi? E é como se, de uma maneira bem honesta, calma, aqui precisa ter calma, tá? Até porque estamos falando de coisas que aconteceram há tanto tempo. Ou que se repetem há tanto tempo. Mas eu digo calma de não condenar. Você não vai extrair as preciosidades que habitam nessas sombras do seu passado se ficar as condenando. Seja lá o que você fez ou o que fizeram com você. Você só conseguirá extrair as preciosidades daí entendendo. E é como se o próprio divino fosse te ajudar a entender também. Ao você se permitir, pouco a pouco, eu vou repetir, tá? Pouco a pouco, voltando com a sua memória, às vezes, nessas situações, Deus vai colocando insights. Eu digo Deus, mas você pode atribuir a qualquer outro ser divino que tenha a sua fé. Vai colocando insights, palavras importantes com relação a isso. Para que você entenda mesmo de uma vez por todas. Então se liberte. Eu acho que não foi por acaso que eu citei Cristo, pois quando ele estava agonizando na cruz, ele disse: perdoe-os, Pai, eles não sabem o que fazem. Talvez ao você olhar para esse passado e o encarar mesmo, vai haver algo semelhante. Um perdão por não saber o que estava fazendo, ou um perdão pelos outros por entender que talvez eles soubessem o que estavam fazendo, mas talvez não. Se for haver um perdão, será muito genuíno para você, destinado a você apenas. Como eu posso dizer? Perdoar o outro, o que o outro te fez, meu anjo. Nesse processo todo aqui que a gente está falando,
será importante para você. Não é apenas por uma moralidade, uma ética, não, é porque vai me fazer bem, eu vou perceber isso nesses momentos. Tarot Vintage de Arthur Rider-Waite. Um 5 de ouros. Um 10 de copas. O eremita e a justiça. E um 7 de espadas. Tomaram a força, a sua felicidade de você. É isso que essas duas cartas também podem falar. E é isso o que essas duas juntas também dizem aqui pra mim. Quando você relembra dos momentos anteriores da sua vida e se depara, né, com esses em específico, de raiva, culpa e até certos desastres, tragédias, você compara inevitavelmente o passado com o presente e fala, caraca, se aquela pessoa não tivesse feito aquilo comigo, eu estaria muito melhor hoje. Se aqueles acontecimentos trágicos, eles pudessem ter sido evitados naquele momento da minha vida, eu viveria melhor, eu seria mais saudável, eu seria uma pessoa diferente. Mas isso é uma mentira. Isso é uma mentira. Não seria. Você estaria passando por dificuldades tal como passou. Situações tensas e traumáticas iriam te encontrar da mesma maneira. E por conta do que fizeram a você, e eu falo fizeram me referindo tanto às pessoas quanto às circunstâncias da vida, por conta do que fizeram a você, você valida a sua solidão de hoje em dia, você valida o seu estado de isolamento, ou de poucas amizades, poucas conexões por conta disso. Mas é como se a espiritualidade falasse, olha, você está se sabotando. O período de ficar sofrendo as consequências dessa situação de uma maneira bem direta já se foi. Estes dias já passaram. Nesse momento, você sofre as consequências dessas situações de uma forma indireta, ou seja, por meio de medos, de pavores, de preocupações. Coisas essas que podem ser revertidas. Se assim for da sua vontade. Mas eu volto a dizer, há aqui uma reafirmação. Eu vou reafirmando que aquilo que aconteceu comigo há 20 anos, há 10 anos, há 5 anos, ainda é um motivo de eu viver essas dificuldades, quando não é. Não diretamente, ao menos. Pode até ser, mas eu vou ser repetitivo, de um jeito indireto. Por conta desses mecanismos do subconsciente. Hoje eu não tenho autoconfiança em mim por causa da criação dos meus pais.
Hoje eu não sou uma pessoa inteligente por causa dos meus pais. Eles me negaram, os traumas que eles me fizeram viver são irrevogáveis, não dá para voltar atrás, não dá para me reconstituir, sabe? Me renovar. E aqui até se tornando uma piada, uma brincadeira. É culpa dos meus pais. É porque eu já sofri isso. Porque eu já fiz aquilo, sabe? Já virou piada. E isso é um pouco preocupante, meu anjo, porque parece que foi aceito de uma vez por todas por você, que você só não tem autoconfiança por causa dos seus pais e você nunca mais vai ter. O momento que eles estavam, seus pais, né? Por exemplo, aqui eu tô dando um exemplo, que seus pais estavam te fazendo viver, ter experiências que retiravam a sua confiança de você, já ficou para trás. Para muitos ou muitas, os pais já faleceram. Você já não tem mais tanta conexão assim com eles, você já é uma pessoa independente, digamos assim, ou tá se tornando cada vez mais independente. Mas eu vou contando a mim mesmo várias vezes que não dá mais, agora só na próxima vida. Se eu quiser ser autoconfiante, só na próxima vida. E isso é uma autossabotagem. Eu volto a dizer, quando você olha para o passado e tenta entender por que se sente dessa maneira, sabotado, sabotada, por que seus pais foram desse jeito, por que aconteceram tais situações, você vai você vai extraindo que as verdades, a liberdade dessa situação, você vai clareando todas essas sombras um pouco. Talvez não totalmente, você talvez nunca consiga entender totalmente tudo o que aconteceu de traumático na sua vida, mas você pode trazer um pouco mais de clareza para isso e usar como uma forma de redenção, de combustível, né? Vamos agora com os divinos mestres. Às vezes eu acho que eu tô falando abobrinhas, mas olha as cartas que saem, gente. Hecate. Cura de vidas passadas. Vidas passadas, inclusive dentro de uma vida. Porque parece que foi há tanto tempo, quando eu era criança, nem me lembro mais. Mas você se lembra dos seus pais te maltratando, por exemplo? Você se lembra dos traumas que você viveu na infância? Mesmo que pareça uma outra vida. Mas é aí que está a sua cura para muitas questões de hoje em dia que você ainda não se libertou. É preciso ter coragem para voltar nessas vidas passadas dentro de você e encontrar as razões, os porquês, os motivos. Ou você mesmo, você mesma responder certas perguntas para si, dos porquês, dos motivos, das razões, sem a necessidade de estar certo, mas
em busca desse equilíbrio. E é uma jornada muito solitária. Talvez só entre você e você e o divino, ou você e o seu terapeuta. Mas, no geral, é bem solitária, porque o seu terapeuta não vai estar 24 horas contigo em uma sessão. A sessão é uma vez na semana, talvez, sabe? Agora, todos os dias você está com você. Eu não sei como isso vai ressoar para ti, meu anjo, mas é justamente nessas vidas passadas, dentro dessa vida, que está o seu crescimento. Que estão significados, que moram preciosidades capazes de te ajudar muito a crescer. Oxum, doce sucesso, seu crescimento. Eu vou voltar nesse exemplo dos pais, de que, hoje eu sou muito inseguro comigo, com o meu jeito de me vestir, por causa dos meus pais. Como você queria se vestir no começo? Eu queria me vestir de rosa. Várias vezes eu queria ter várias roupas rosas e os meus pais não deixavam. Isso foi minando a minha autoconfiança. E hoje eu não tenho confiança nenhuma. Por que não então voltar a vestir rosa? Na escola fazer um bullying comigo porque eu queria pintar o meu cabelo de vermelho. Porque eu queria vestir roupas mais longas ou roupas mais curtas. Aí hoje eu não tenho coragem de nada disso, eu me visto como uma pessoa normal. Por que então não voltar a vestir roupa curta ou vestir roupa longa ou pintar o cabelo de vermelho? Tá vendo? São esses questionamentos que você vai passar a se fazer. E então se libertará. Mais e mais. A busca por quem somos nunca acaba. Sabedoria Todo Dia, de Lorival Lopes. 282, 8 de outubro. Comece a felicidade. Um andante pode chegar ao destino sem dar o primeiro passo? O primeiríssimo passo da felicidade é ver Deus nas coisas ao seu alcance. Na utilidade da água, no poder da luz solar, no acordar, no movimento dos dias e das noites, nos crescimentos das plantas, flores e frutos, no universo infinito e eterno. Veja qualidades em si e convença-se da sua própria força. Começamos com a carta da força. Os passos seguintes vêm naturalmente. Com esse pensar, a estrada difícil se faz fácil e conquista-se a felicidade. A caminhada para a felicidade exige passos firmes. E eu vou ler a 283 também, 9 de outubro. Não aceite incertezas. Não pense que a você só cabe levar uma vida comum, de altos e baixos, com avanços seguidos de atrasos, não lhe restando senão um futuro incerto, uma paz duvidosa, uma moralidade que não vale a pena, velhice, morte certa. Reaja às ideias negativas. Se a vida era ruim, marque diferença a partir de agora. Acenda uma luz dentro de si e veja claro o seu íntimo, as suas ideias, emoções e desejos. Dê a arrancada e creia que, se quiser, pode de fato transformar o dia de hoje e, por consequência, o de amanhã. Acredite na sua força. A certeza de agora faz a diferença no futuro. Meu anjo, às vezes os passos que nós temos que dar são os de retorno, porque algumas espadas ficaram pelo caminho, porque eu achei que eu perdi tudo, que não tem mais volta.
que é perca de tempo eu tentar entender o passado. Mas assim como no filme Ainda Estou Aqui, que muitos de vocês talvez assistiram, se não assistiram eu recomendo, com a Fernanda Torres. Tem um momento no final que uma jornalista pergunta para Eunice, que é a personagem da Fernanda, você não acha que o Estado tem coisas mais urgentes para fazer do que tentar remediar o passado? Mais ou menos isso. E ela diz, não. Reflita nisso. Porque às vezes a gente se perde nas urgências da vida, do futuro, o que eu quero ter, o que eu quero construir, o que eu quero fazer. Mas será que existe algo tão mais urgente do que tentar remediar o passado? Entendê-lo? Tá bom, meu anjo. Então é isso que eu vejo pra vocês que escolheram o colar vermelho. E a gente se vê nas próximas opções, caso você vá assistir, ou nas próximas leituras por aqui no SOS Tarô e nos meus outros canais. Um beijo, um queijo e até mais. Tchau, tchau. Grupo número 2, vocês que escolheram as 3 cruzes, começando com o tarô negro. Nele só tem os arcanos maiores, então vou estar pedindo uma carta pra gente tentar entender melhor sobre o que se tratará a mensagem de vocês. O que você esconde de si mesmo, de si mesma? O diabo invertido. A carta do diabo apareceu na posição certa, na opção de número 1, o colar vermelho. E eu disse lá que muitos que escolheram o colar vermelho ficaram em dúvida entre as 3 cruzes também. Pode ser que você se viu em dúvida também com o colar vermelho. Aí você assiste ela, tá? Gente, vamos só ver no fundo do deck a Imperatriz. O diabo invertido, ele piora todo o contexto que já tem. Na posição correta dele, é o mal, o puro mal. E a Imperatriz, e ainda embaixo da Imperatriz veio a Justiça. A maldade dentro de você. Mas, como é algo que você se esconde, não aceita, não, impossível eu sentir inveja das pessoas, nunca. Eu querer ter o que elas têm, nunca. Eu sentir raiva, ódio de outros seres humanos, de alguém da minha família, não. E aí você disfarça, né? Porque o diabo é o pai das mentiras, do disfarce. Ele consegue se disfarçar muito bem para nos distrair. Então você disfarça com palavras bonitas, com um jeito bonito de se vestir, roupas delicadas, um vocabulário polido. Você gosta de ser uma pessoa contida, não porque é uma vontade da sua alma, mas porque te ajuda a disfarçar até de você mesma, de você mesmo, esse seu lado sombrio, que é maldoso,
E aí existe um grande perigo de que as coisas que você cria nunca, ou pelo menos em sua grande maioria, né, elas não parecem serem suas. Porque elas são criadas a partir dessa imagem que há um grande esforço para ser passada adiante. E aí o que se cria pega as características desse seu jeito. Mas lá dentro você não é tão delicado, tão delicada assim. Há muitos, entre aspas, tá? Pelo amor de Deus. Crimes contidos. Clarice Lispector, esta mulher maravilhosa, tem um texto que ela escreveu, tá em um dos livros dela, Felicidade Clandestina. E o título do texto é Perdoando Deus. Ela relata um momento em que ela estava andando pela praia de Copacabana e era tudo tão lindo, delicado. Ela se sentia muito delicada, muito amorosa. E aí ela, nisso, né, nesse estado de espírito que ela se encontra andando pela praia, ela pensa que, por estar assim, poderia ser a própria Mãe de Deus. Algo que ela nunca tinha sentido antes e que nunca tinha ouvido falar. É exatamente nesse momento que ela diz isso pra si mesma e pra Deus, no caso, né? Eu posso ser a sua mãe, eu me sinto a sua mãe, que aparece um rato morto bem na frente dela. Grande, ruivo, morto. E ela morre de medo de ratos desde pequena. Exatamente nesse momento que ela pensa isso, eu poderia ser a Mãe de Deus, ela quase pisa nele. E aí ela fica com raiva de Deus, porque ela percebe que havia uma ligação entre esses dois acontecimentos. Dizer que é mãe do próprio divino e de repente um rato aparece no chão, ela começa a culpar. E se questiona, por que você colocou um rato? Você, né, essas coisas que traduzindo para a linguagem de hoje é: você me odeia? Você tá brincando comigo? Tá tirando uma com a minha cara? Deus. E aí ela vai sentindo raiva, pensa em vingança, eu vou me vingar de Deus, eu vou contar para todo mundo o que ele fez, as vergonhas dele, que ele colocou um rato na minha frente enquanto eu me declarava para ele. Mas aí a raiva vai passando e ela começa a entrar em um estado de reflexão lindo, de tipo assim: epa, pera, será que Deus também não é o rato? Será que eu, para ser mãe de Deus, de fato, não preciso aceitar dentro de mim os motivos de eu querer a morte de um rato? Porque no fim das contas o rato existe. O rato é uma criação de Deus, tanto quanto eu. Talvez eu só possa ser a mãe de Deus quando puder pegar um rato na mão. E ela diz para si mesma: eu nunca poderei pegar um rato na mão. Nunca. Porque é a pior morte dela. Mas então talvez ela nunca poderá ser a mãe de Deus. E aí ela começa a perceber que dentro dela existe uma alma contida. Uma alma que se acha cheia de amor, capaz de amar, de ser serena, singela, bonita, só porque ainda não
cometer os crimes dela, porque ela contém os crimes dela dentro dela, ou seja, ela guarda para ela mesma as raivas, o ódio pelos outros, a inveja, deixando contido, achando que por conter ela não é aquilo, mas isso também faz parte dela. O rato faz parte da criação tanto quanto você, tanto quanto eu, tanto quanto Clarice. Ela termina esse texto falando assim: enquanto eu imaginar que Deus é bom só porque eu sou ruim, não estarei amando a nada. Será apenas o meu modo de me acusar. Enquanto eu inventar Deus, ele não existe. Você ainda não existe na sua inteireza, digamos assim, porque você fica se inventando várias e várias e várias vezes para tentar corresponder a um ideal muito forte na sua cabeça de o que é certo e o que é errado. Ideal esse que pode ter sido passado pelos seus pais ou por uma parcela da sociedade que você se identificou em algum momento da vida. Só que chegou a hora de você rever esses ideais. Eu escrevi uma coisa no meu livro que é assim também. Lembre-se que você ainda não conhece a Deus. Só o conhecerá depois de passar pelo muro, pela barreira da condenação. Enquanto você não aceitar esse seu lado que quer a morte do rato, que tem inveja do seu amigo, da sua amiga, que quer, enfim, que pessoas que cometeram atos paguem, que haja vingança, que o ódio ele crie, enfim, crie consequências porque as pessoas merecem. Enquanto você deixar contido, você não vai ser você por inteiro, por inteira. E aí essa sensação de não pertencimento vai continuar acontecendo. Até como uma forma de te lembrar que você ainda não é você. E tem um outro trecho desse texto da Clarice que ela fala assim: eu, que sem nem ao menos ter me percorrido toda, já escolhi amar o meu contrário, e ao meu contrário quero chamar de Deus. Eu, que jamais me habituarei a mim, estava querendo que o mundo não me escandalizasse. O mundo vai continuar te escandalizando. É como se você fosse viver situações que já pode estar vivendo, ou se você for fazer um recap na sua mente e você fala: caraca, a vida sempre dá um jeito de me colocar perto de uma pessoa que eu tenho uma raiva, perto de alguém que eu fico me comparando, perto de alguém que me gera um sentimento de inveja. O mundo te escandalizando, para que você perceba que quando você coloca um ideal, né, de perfeição, de uma imagem imaculada, pura, divina, e que você precisa ser como ela, você já tá nomeando o seu contrário sem nem ao menos se conhecer por inteiro. Você já quer se tornar algo que para se tornar precisa se conhecer, e você ainda não se conhece, porque você ainda não passou por essas muralhas da condenação. Você ainda não aceitou que você é uma pessoa que vai ter inveja de outras em certos momentos, sim. Que você é uma pessoa que vai ficar com uma raiva muito, muito grande, difícil de ser liberada, só com o tempo mesmo, em momentos sim.
por outras pessoas, por você, por Deus. Mas é por meio da aceitação que há a diluição, há o poder que surge. E aí, você vai vivendo, se colocando em situações, criando coisas, tomando escolhas que fazem mais sentido para quem você é por inteiro, por inteira. Sem ficar com medo do futuro, sem ficar com tanto medo assim de errar, porque eu posso estar falando com alguém que tem um medo danado de errar e de que os outros vejam você errando, de que vejam esse seu lado rato. Porque se Deus está em todas as coisas, então Deus também está em um rato, em uma barata, em uma aranha caranguejeira, em uma cobra venenosa. Então Deus também é isso, é um rato. Mas você aceita que assim como Deus, você também é essas partes difíceis de ser? Enquanto você não as aceitar, elas vão continuar te dominando, te assustando, te apavorando e pegando você desprevenido, desprevenida, enquanto você estiver super feliz na vida. Ai, ai, que dia maravilhoso! E aí, o rato aparece. Ai, eu tô muito feliz, eu sou uma pessoa mágica, leve, magnética. O rato aparece. Não porque Deus te odeia, mas porque Ele quer que você se conheça. E, consequentemente, o conheça também. Viva mais experiências místicas, bonitas, intensas, sobrenaturais. E isso só é possível atravessando o muro da condenação, daquilo que você condena, que evita olhar, mas que precisa ser olhado. Tarô Vintage. Um rei de espadas invertido. Um 2 de ouros. Um 3 de ouros. E um 7 de copas. Olha aí essa sensação de não pertencimento e das coisas não te pertencerem. Parece que o meu trabalho não sou eu que estou fazendo. Eu olho para o que eu crio e tem uma estranheza. É porque você cria a partir de um lugar que é o que você está nesse momento e esteve por muitos e muitos anos, de falta de conhecimento. Aqui tem uma falta de conhecimento sobre si. Sobre si. Um rei de espadas invertido pode falar de uma figura que se acha detentora de todos os conceitos. Não, eu me entendo, eu me compreendo muito bem. Eu sei quem eu sou, eu sei o que eu quero, eu sei como é o meu coração. Será? Como você vê o seu coração? Puro, bonito, cheio de perdão, de amor, de caridade. Acha que o coração de Deus é assim? Por isso você também imagina que o seu seja assim? Se eu te contar que o coração de Deus é diferente dessa sua crença, é um coração que tem amor por um rato de esgoto, por um criminoso. Ah, então eu não sou como Deus.
Meu anjo, talvez você seja. Nesse caminho você é, porque o seu coração também tem os seus crimes dentro. Aqui tem um esforço muito grande, né? Uma luta em manter a fachada. É isso, você tenta passar uma imagem quase. Eu não vou dizer casta pura, mas que agrade as pessoas, agrade a religião, agrade as normas, agrade a mim, né? Que fuja de missões e referências a esse lado sombrio da vida. Eu não quero passar essa imagem. Eu quero estar perto dos outros, eu quero que eles vejam uma pessoa leve, tranquila, carismática, plena, bonita. E aí você escolhe as roupas mais delicadas, o jeito mais delicado de falar, toma as escolhas mais delicadas e acredita que tá agradando até mesmo Deus. Enquanto eu inventar Deus, ele não existe. E é difícil, viu? Eu não sei se às vezes aqui você tem até uns momentos assim de colapso, como o rato aparecendo na sua frente, mas para escapar desses momentos de colapso, ou você culpa outras pessoas, culpa si, enfim, culpa Deus, ou você fica com raiva e aí deixa que essa raiva pegue o momento para si, depois passa, né? Tipo, eu sinto raiva na hora, mas depois eu não penso mais. Eu não deixo que essa raiva me reconfigure. Meu lindo, minha linda. É isso que você esconde de você, suas maldades. Ah, cara, então só eu tenho maldade? Todos temos, inclusive Deus. E aqui essa pessoa tá em cima de um banco, né? Chamando a atenção dessas outras duas. Este aqui está fazendo um malabarismo. Eu não sei se você tenta ser assim, dessa forma mais delicada, para ter uma aprovação, acreditando que ser assim você vai ganhar mais o público, você vai, enfim, conseguir boas notas, pode ser algo que vem desde a infância, né? Conseguir boas notas, conseguir mais olhares, ter um bom namorado, uma boa namorada. Engano? É um engano. Olha só. Ela é a deusa que aparece na carta da Imperatriz do Tarô, né? Afrodite, amor eterno. Você vai perceber, caso você tenha coragem de acessar,
esse seu lado dark, sombrio, obscuro, entre aspas, criminoso, que fere a ética, fere a moral, acessar e tentar entender, né? Você não precisa se tornar uma pessoa horrível, enfim, vocês sabem o que eu tô falando. Pra tentar entender por que você sente o que você sente, por que você tenta esconder certas coisas de você mesmo, de você mesma. Aí que vai nascer o verdadeiro amor por si, pelas suas criações. Aí que você se sentirá verdadeiramente conectado ou conectada com aquilo que faz, com quem é, com as amizades que tem, com os lugares que você se coloca. Você vive desconectado, desconectada de tudo isso, parece que falta algo, uma peça. Se vê muito desencaixado, desencaixada em todas as coisas. Até a sua intimidade, você acha que não vive ela direito. Você se estranha até na sua intimidade, porque é isso. Até quando está só, você tenta passar uma imagem, sei lá pra quem, pra Deus, pra invisível, de que você é uma boa pessoa. Mas Deus sabe que você não é uma boa pessoa. Ele sabe que você é ruim. E Ele te ama mesmo assim. Tal como Ele também ama um rato. Resta que você também se ame, aceitando isso em você. O alto sacerdote de Atlantis, alinhamento, cura de chakras. É isso, gente. Isso quer se alinhar. Não caia nessas balelas, nessas lorotas de que o alinhamento de chakras, ele acontece, né, digamos assim, você vai alinhar a sua vida, alinhar a sua alma, tudo. Quanto mais for bom, quanto mais for puro, casto. Não. Abraçar isso, meu anjo, começar a entender, a trabalhar com essas sombras, não se ver nessa posição de perfeição, que é um peso para você acima de tudo, vai fazer com que você se ame mais. Ame mais as coisas, ame mais a vida e se sinta amado ou amada de volta, principalmente nos seus erros. Sabedoria Todo Dia de Lorival Lopes. 229. Associado ao dia 16 de agosto. Olha que ironia. Veja o seu íntimo como uma fonte de água pura. Cuide de sua fonte interna para que jorre permanentemente. Se aparecem as raivas, os desânimos, as tristezas, corte-os. Não deixe que sujem a fonte. Preserve-a e permita que a sua paz se estabeleça, que uma alegria tome conta do seu coração e que você tenha pela frente boas oportunidades para viver tranquilamente. Amar como deve, trabalhar com esperança, progredindo. Ame a sua fonte interior. Toda vez que você cuida da fonte interior, a sua vida dá um passo à frente. Essa mensagem ela pode agradar muito os seus ouvidos atuais. Esses ouvidos, né, essa mensagem aqui do Sr. Lorival, esses ouvidos de uma imperatriz. Eu amo a minha fonte interior que é tão pura. Como eu sou pura por dentro. Se aparece uma raiva eu tenho que cortar, porque não é correto, não é o certo. Meu anjo, minha anja. Isso é perigoso, porque você só vai conseguir se amar mesmo. Amar essa sua fonte quando você entender que ela não é tão pura do jeito que você imagina. Seu Lorival Lopes escreve algumas coisas aqui a partir de uma crença limitante do evangelho, do cristianismo. Mas é isso. Aceitando, você se ama mais.
Você entende que a sua fonte é turva, como uma água de um rio, que dificilmente é pura. Às vezes vai ter barro, vai ter lama, vai ter cascalho, vai ter várias coisas, mas continua sendo água. Continua sendo a fonte da vida. Tá bom, meu anjo, então é isso que eu vejo pra você. Eu espero que você tenha gostado. Fique à vontade para ver as outras opções e os outros vídeos aqui do canal e nos meus outros canais. E a gente se vê nas próximas leituras. Um beijo, um queijo e até mais. Tchau, tchau. Grupo número 3, vocês que escolheram a lápide. Vamos lá? Começando com o tarô negro. Nele só tem os arcanos maiores. Então eu vou estar pedindo uma cartinha pra gente tentar entender aqui melhor a sua energia. E aí depois tiramos mais cartas com os outros baralhos. O que você esconde de si? Se concentra. E vamos lá. O Imperador. E a roda da fortuna? Você tenta controlar muito, né? O destino de tudo. E uma boa parte sua acredita que esse controle é real. Eu não sei se você trabalha com magia, com espiritualidade, ou até por meio da sua fé. Você acredita, meu anjo, que se você orar muito, se você acender muita vela, se você for uma pessoa que evita os karmas, o destino está sob controle seu. E até nas situações que não se tem espiritualidade envolvida, digamos assim, né, de uma forma direta, você tenta controlar o destino de um relacionamento amoroso, o destino da sua família, o destino do seu trabalho, várias e várias vezes, para muitos ou muitas de vocês, sem nem perceber. E aí, é como se houvessem muitos momentos, até de diversão para a espiritualidade, para a roda da fortuna. Olha só a lua, a torre. E aqui, gente, eu tô falando o que eu tô vendo nas cartas. Você pode acreditar em livre-arbítrio? Pode, mas o que as cartas estão me dizendo é que ele é muito menos poderoso do que algumas crenças que temos. O livre-arbítrio é muito pequeno em comparação a outras forças que coordenam, né, a existência, o cosmos, a vida de todos nós, como destino. Mas, eu volto a dizer, tem essa ilusão de que você controla o destino. Ou ao menos é uma vontade tão grande de fazer isso que você vai tomando escolhas, você vai se mudando, tentando mudar as outras coisas, os outros, influenciando nas situações para que seja impedido finalizações, doenças, mortes, dores. Gente, com essa carta do Imperador e da Torre, é uma crença tão forte que Deus intervém conforme a tua vontade.
Mas o que eu ia falando é que esse espírito da roda da vida, que roda ela, é associado muito a um espírito brincalhão de uma criança. E adora pregar peças na gente. Adora te mostrar, né? Ainda mais pra você que tem muito essa crença do controle, ou que quer ter o controle das coisas, de que não é assim que a banda toca. A gente já falou em uma leitura aqui no canal sobre o amor. E ou você aceita que as pessoas são o que elas são, ou você vive com seus gatos e os seus cachorros, que são seres que podem, nem todos, né? Mas enfim, com treinamento, paciência, podem ser domesticados. Agora, um ser humano não pode ser domesticado. E o destino também não. Muito menos Deus. Deus é o que ele é. Os anjos são o que eles são. As deusas são o que elas são. E as pessoas também. E se na nossa imaginação, na sua, né? Você acredita que Deus é o Todo-Poderoso, que o destino é uma força poderosa também. Então, o primeiro conselho aqui que as cartas te dão é: pare de inventar certas características para essas coisas só para que elas te ajudem a satisfazer vontades que eu não sei se serão satisfeitas. Deus vai me ajudar a ter um carro. Será? Será que faz parte do seu destino ter um carro? Você pode tentar, que é muito importante que você tente. Tente, sim, tente. Não deixe de tentar. Mas cuidado com isso do controle, meu anjo. Porque é fácil te levar a uma raiva ou a uma coisa deturpada, uma ilusão sobre si, sobre os outros, sobre a própria espiritualidade. Como se ela fosse um meio de correspondência e não um relacionamento como qualquer outro. Quando você entra em uma relação, se você tá com aquela pessoa só por interesse, essa pessoa vai pagar tudo pra mim, ali não existe amor. Se você acredita que a vida vai dar tudo o que você quer, não existe amor pela vida. Muito menos por Deus. Deus vai me dar tudo o que eu quero. Uma relação de interesse. E é como se a espiritualidade te pedisse também para você sair da sua ilusão quanto antes. Para que assim você possa, porque aqui embaixo veio a sacerdotisa junto com o eremita. Para que assim você possa experienciar mais das surpresas da vida. Para que você deixe Deus te mostrar quem Ele é de verdade para você. Para que Ele te traga momentos, né, que sim, vão pegar você de surpresa, mas haverá um encontro muito bonito com quem Ele é verdadeiramente, né? Com a fé, com o sobrenatural, com você mesmo, com você mesma. Enfim. Assim como eu falei na leitura de número 2, é um trecho de Clarice Lispector, do livro Felicidade Clandestina, do texto
nomeado perdoando Deus. Enquanto eu inventar Deus, ele não existe. Não existe. Enquanto você inventar o outro, ele não existe. Ele é o que ele é. E as coisas vão acontecer como devem acontecer. E não é que é pra você parar de tentar, mas é pra você parar de tentar controlar tudo. Você pode continuar tentando, fazendo, mas o controle... Quanto mais você acreditar nessa ilusão de que tá controlando as coisas, que pode controlar as coisas, mais é como se a vida fosse brincar contigo. Fiz um corte rápido, gente, porque eu ouvi uns barulhos e eu fiquei com medo de ser algum inseto. E essas leituras, né, são meio sombrias, assim, do que a gente esconde de nós. E aí que eu fico com medinho mesmo. Mas vamos continuar. Agora contar o vintage de Arthur Weidenreich. Canudos. Um cavaleiro de ouros. Um dois de copas. A imperatriz. A torre de novo. Interessante, a torre temos duas pessoas caindo. Aparece duas pessoas aqui, temos um casal real, o imperador e a imperatriz. Eu acho que não foi à toa que eu falei de amor. Essa sua face controladora aparece muito no amor. Dentre vários outros assuntos também, tá? Mas no amor é algo que fica bem destacado. E você pode não perceber, mas tá aí, agindo, atuando, né? E o amor pelo divino, o amor por um outro ser humano, o amor familiar, de amizade. Nossa, gente. É como se o mundo espiritual, olha só as cartas que vieram embaixo da torre. O 10 de espadas, o 5 de espadas. O mundo espiritual vai ficar fazendo com que você, como já fez até hoje, por isso que é importante você refletir um pouco depois dessa leitura, né? Ele já fez até hoje isso contigo. Né, gente? Aqui tem uma certa teimosia. Você conhece alguém que claramente não combina com você, por exemplo. E aí você quer que dê certo com essa pessoa. Não, essa pessoa é enviada por Deus. Eu estou predestinada a casar com este ser humano. Mas desde o comecinho, ele ou ela te mostra sinais que você vai ignorando por vontade própria, né? Sinais de que não é tão bom assim, não. Se você fala, não, aqui tem um propósito, vou acender minhas velas, vou pedir para os santos, vou tomar banho nesse dia do mês, que é o dia do amor, acreditando que alguma coisa vai alterar o fato de que vocês não combinam tanto assim. De que é mais uma pessoa que se encaixa, né, nesses jeitos que não dão certo pra você de relação. E aí, não dá certo. Não dá certo. E você se sente pequeno, você se sente triste, você fica tipo, caraca, então nunca vai dar certo. Não que nunca vai dar certo, meu anjo. É porque eu acho que você tem que aceitar que o destino, ele tem muito mais força do que a sua vontade.
Embaixo dessas cartas veio o Cavaleiro de Copas e o 6 de Paus, ambos em cavalos, assim como o Cavaleiro de Ouros, né? Tentar controlar o resultado físico e material das coisas só vai te atrapalhar. Agora, quando você passa a apenas seguir o seu coração, não apenas, né, mas seguindo o seu coração com o racional, com fé, se permitindo ter as experiências, e aí você vai tirando as suas conclusões, mas deixando que a vida te surpreenda. Porque aqui, outra boa parte desse controle acontece por conta das suas conclusões precipitadas. E aí você as conclui sem nem ter informações o suficiente, e aí vai tentando resolver os próprios problemas que você imagina que vai acontecer. Nesse relacionamento, essa pessoa pode me trair, então o que eu faço para ele ou ela não me trair? Isso aqui pode não dar certo, então o que eu faço para isso dar certo completamente? Esse trabalho pode dar ruim, então como eu posso extinguir as chances de dar ruim? Olha que cansativo, não? Fazer isso? Será que não chegou a hora de você apenas fazer o que está ao seu alcance, o que o seu coração permite, o seu corpo permite, e aceitar, meu anjo, também essas forças que atuam nos bastidores da vida de todos nós? Aceitar que quando algo combina com você, vai crescer inevitavelmente? Que quando uma pessoa é pra estar na sua vida, ela vai ficar na sua vida pelo tempo que precisa ficar, e você não vai ter que se desdobrar em 1000, em 2000, em 3000 pra fazer caber essa pessoa? Que o trabalho, ele vai uma hora dar certo conforme você for fazendo aquilo que você acredita, e não dando um jeito de fazer coisas que você nem concorda, mas só tá fazendo porque quer evitar um resultado ruim. Que mais? Agora com os deuses, as deusas e os guardiões. E Nana, acredite em você. É porque aqui não tem autoconfiança também, né, meu anjo? Não tem fé e também não tem autoconfiança. Se tem, é bem pouco. Bem pouca. Porque se você confia no sentimento, se você confia em Deus, se você confia nos seus talentos... E aqui eu não tô falando de soberba ou de arrogância. Tô falando de confiança, autoconfiança. Então você sabe que as coisas vão caminhar de um jeito ou de outro. Eu sei do sentimento que eu tenho por esse ser humano. E eu sei do sentimento que ele ou ela tem por mim, sabe? Eu sei dos meus talentos nesse trabalho. Enfim. Mas por insegurança, eu vou tentando controlar tudo. E aí, eu me saboto. E aí que dá errado mesmo. E aí que a coisa não avança, não vai pra frente. E eu também não sei se esse controle é por medo. Sabe, tipo... o que eu faço ou o que eu quero não tem tanto valor assim. Sabe, descredibilizando você mesmo, você mesma. Autossabotagem. A borboleta Maiden, uma linda mudança, né? Se você fizer isso que as cartas estão te aconselhando aqui a fazer, você vai passar por uma linda mudança de maior liberdade, maior autoestima, confiança em si, nos outros, em Deus, pipipipopopó.
tá bom? Lindo, lindo. E aí sim, né, que as coisas acontecem de um jeito mágico. Rei Netuno, sensibilidade. Talvez nesse controle você apague muito também dos seus sentimentos, do seu coração. Nesse controle de que tudo saia como deve ser, você não ouve a voz do seu coração porque a descredibiliza, acha que ela é boba, que ela não dá bons resultados, que o que dá resultado mesmo é a estratégia, enfim. É o certo para a sociedade, mas os meus sentimentos não. Você está redondamente enganado ou enganada, são os seus sentimentos. É seguir o seu coração que vai fazer você crescer mais e mais. Ou finalmente entrar nesse fluxo de sorte da vida. As coisas acontecendo de uma maneira sortuda para você. Para de se sabotar, meu anjo. Sabedoria todo dia. (87) e 86. Vou ler as duas associadas ao dia 26 de março e 27 de março. 86. Tenha fé no futuro. A sua fé no futuro faz o seu progresso agora. Ao confiar firmemente que adiante vai encontrar muita paz, benefícios, luzes e alegrias como um abraço de Deus, você sente os sinais, as brezas como se já estivessem se realizando. Então, reflita logo sobre si mesmo, sobre o que tem sido a sua vida e crie uma visão positiva do amanhã. Corrija defeitos, ponha ordem na mente e no coração e faça crescer o bem que há em você. O seu futuro está presente. Você engrandece a alma quando tem certeza de ser maravilhoso o futuro. O futuro vai ser bom. Como tem que ser, é isso. Eu não vou ficar controlando tudo. Para que seja bom, para que seja maravilhoso, eu vou usar da minha fé, vou fazer o que está ao meu alcance, buscar as coisas que o meu coração quer que eu busque, mas também exercendo bastante essa fé no divino. O amor remove montanhas, disse Jesus, as montanhas de empecilhos, e conduzem você a lindas planícies de rios calmos e de frutas saborosas. Nunca deixe para depois o amor, as boas palavras e as ajudas que pode dar agora. Aproveite este momento para iniciar a construção de uma fortaleza interna contra o mal, protegida pelo poderoso farol da sua inteligência. O amor desce das alturas de Deus e se aloja no seu coração, onde se converte em força incomparável para asserenar ânimos, fazer a base e a alegria em todo o lugar. Use o amor. Um grão de amor remove uma montanha de ódio. É isso, gente. Por alguma razão, o divino está pedindo para você caminhar mais com o seu coração e não tanto com o seu controle, com o seu racional, com as suas estratégias. E aí sim as coisas darão certo. Muito mais do que você imagina ou espera. Tá bom? Então é isso que eu vejo para você, meu anjo. Fica à vontade para ver as outras opções, caso você tenha vindo direto para essa, e também os meus outros vídeos aqui no canal e nos meus outros canais. A gente se vê nas próximas leituras. Um beijo, um queijo e até mais. Tchau, tchau. Espíritos firmes auxiliam fértil.